com vocês também, né, sobre essa reportagem, e depois eu pedi para o Felipe e para o Conrado para contextualizar tudo, quem é Toffoli, dar mais alguns detalhes do Master, né, de tudo acontecendo. Então vamos começar pela reportagem Sam e Valentina. Conta pra gente aí a linha do tempo. Os Infiltrados. Os Infiltrados. Ô, Felipe, você sabe que aqui no Metrópolis tem uma coisa que a gente chega aqui no Metrópolis e eles gostam de aceitar as modas que os repórteres inventam, né? No nosso caso, eu comecei a cobrir essa história aí do Toffoli com uma matéria relacionada ali. Quem está acompanhando o noticiário sabe, né, que essa história toda do Toffoli, do resort, começou ali com umas matérias que saíram na Folha de São Paulo e no Estadão a respeito da relação do fundo que financiou esse resort com o Banco Master. Foi ali que começou mesmo a repercutir a história desse resort. Eu comecei a investigar, né, a partir dessas matérias e cheguei na história do Paulo Humberto Barbosa, que é um advogado aí que foi a última pessoa a adquirir o resort. O Paulo, ele é ligado à JBS, fizemos essa matéria e aí a coisa esquentou, assim, foi uma manchete aqui do jornal, todo mundo ali se empolgou e começou a história, vamos pro resort, vamos pro resort, vamos pro resort. E a gente, né, vamos pro resort, como é que você recusa um convite desse? Você achou que era só Tomou água. Vamos pro resort, você falou, até que enfim vou ter um descanso, né? Finalmente uma férias remunerada aqui, né, nesse jornal, a gente só trabalha. E aí começou a ideia de ir pro resort. O Sam, ele é, né, você já conhece o trabalho dele, ele é a nossa referência de cinegrafista aqui do Metrópolis, os vídeos que ele faz sempre ficam de qualidade muito boa e a gente já tinha trabalhado antes em outras ocasiões. E ele é a pessoa que topa todas as ideias malucas que eu já tive na minha vida. E aí a gente falou assim, não, vamos pro resort então. E que dia que você pode, Sam? A minha chefe, a Andresa Matais, falou assim, não, combina lá com o Sam. Aí a gente foi combinar e aí ele falou assim, eu posso ir no domingo. Isso era o quê? Quinta-feira? A gente não tá fazendo nada da vida mesmo. A gente falou, então vamos, né? Vamos lá trabalhar. E aí a gente foi. E aí, chegando lá contando agora da reportagem mesmo, foi uma ideia inicial, a gente não sabia muito bem. Eu tinha umas apurações do que a gente iria encontrar lá, mesmo a história do cassino e algumas outras apurações que a gente tinha sobre o próprio resort, essa própria relação do ministro, a gente já tinha ela aqui de Brasília. Só que é muito diferente você ter isso, né, falado ou contado por fontes do que tá lá na realidade. E a gente foi para o resort para ver o que daquilo ali conferia, o que fazia sentido. Mas também com a intenção de conhecer o lugar, de ver como que era. A gente tinha as imagens da internet, mas a gente não sabia muito bem como que era. E a gente foi com essa visão, assim. Não sei se o Sam quer me ajudar aí. Eu acho que ela fez um bom resumo da situação. Da linha do tempo, até a gente chegar no resort. Até a gente chegar foi isso. Então, essa é uma apuração que realmente é da coluna Andresa Matais, e a Valentina estava à frente dessa investigação há um tempo. Então, eu entrei para contribuir com isso, né? E realmente eu fiquei lá cuidando da parte das imagens em grande parte. Obviamente que ali a interação, a investigação foi toda em conjunto, porque a gente de fato se infiltrou lá, né? Então, a gente fez essa dupla aí e a missão era essa. Então, até chegar, foi isso que aconteceu. E aí a gente não sabia direito, né, como é que ia, enfim. E todo o processo de organizar a viagem, até o valor que no início a gente achou meio absurdo, né, teve toda uma discussão. Até a gente, de fato, chegar lá, a gente foi no domingo, a gente chegou no Taiaia no domingo à noite e ficamos até foi domingo à noite, segunda e até a terça-feira, que era o dia do nosso check-out. Eu já tinha alguns materiais que eu tinha conseguido pela internet de documentação a respeito do ministro, da família e tudo mais, mas lá eu também fui no cartório de notas de Ribeirão Claro e a vantagem de já ter feito a apuração antes é que a gente já tinha fontes, né? Então, pessoas que nos ajudaram aí nesse momento de indicar o que valia a pena ir atrás, por onde ir, assim. Chegando lá, a gente não sabia exatamente o que ia encontrar, mas a gente acabou encontrando um pouco o que a gente esperava também, né? Que era essa história mesmo de que o ministro, apesar de não constar no quadro societário, ou, enfim, do resort ter sido vendido pelos familiares dele, de que, de alguma forma, ele ainda assumia um papel de proprietário ali daquele empreendimento.
E aí, é uma coisa que a própria Andresa, a minha chefe, sempre fala, assim, não é exatamente não é um problema, né? Um ministro, ele pode ter, se ele quiser ter um resort, ele pode ter um resort, assim como qualquer pessoa, isso não é uma questão. Mas acho que um ponto que foi importante disso tudo é porque justamente ele não aparece, isso não é um patrimônio declarado dele, né? Não é um patrimônio que ele diz, aí o Conrado, que sabe muito mais que eu de regras do comportamento jurídico, sabe explicar melhor, mas enfim, não é um patrimônio que ele diz que pertence a ele. E além da questão do próprio resort pertencer ou não pertencer a ele, a gente começou a trazer as questões de para que esse resort existe, né? Quem frequenta esse resort, enfim. E aí, a partir desse momento que a gente fez esse vídeo, a gente começou a receber várias dicas de pessoas que moram ali na região, que começaram a contar pra gente outras coisas relacionadas a esse resort. Agora eu tô falando igual uma maritaca, então eu vou deixar as pessoas complementarem um pouco, mas basicamente a história é essa, assim. Aí depois que estourou, virou aquela coisa, né? A gente começou a receber várias dicas e várias informações ali no entorno, e a história parece que ela não acaba, né? A cada pontinho que a gente mexe, sai mais coisa, e é algo, parece que é sem fim, assim. Pelo menos por enquanto ainda não chegamos a um fim das investigações. Querem fazer alguma pergunta? Eu tenho várias aí para vocês e para eles. Eu acho só importante, até para quem está pegando esse assunto agora, que não estava acompanhando em detalhes no noticiário, porque eles estão contando dos bastidores, porque, enfim, estão já acostumados com a notícia principal que eles próprios apuraram. Mas acho interessante, Sam e Valentina, deixar claro o que vocês ouviram lá, o que vocês descobriram lá, quer dizer, o relato dos funcionários de que o Toffoli é o verdadeiro dono, é tratado, é visto pelo menos como o verdadeiro dono, o barco de luxo, etc. Se o Sam quiser. Não, assim, a gente chegou lá e os funcionários, foi muito impressionante pra gente isso. Os funcionários não era assim uma coisa que era muito escondida. Os funcionários falavam assim, a gente ouviu de vários. Ah, não, o Toffoli é o dono. Ah, será que o Toffoli vendeu agora? Não sei. Então, assim, para aqueles funcionários não tinha muita dúvida de quem era o dono daquele lugar. Então, por mais que essa informação... E aí eu acho que é a beleza do jornalismo, né? Por mais que essa informação circulasse... tinha comentado na cidade há 5 anos de que o Toffoli era dono. Outra coisa é você ir lá a campo e conseguir extrair essa informação de pessoas diretamente envolvidas. Então, a Valentina fez um trabalho prévio muito brilhante de reunir ali as informações para a gente chegar lá municiado, mas quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação muito mais escancarada nesse sentido do que a gente esperava até, eu acho. Né? E aí, além da questão dele ser assumido como dono, assim, dentro das falas dos funcionários, tem essa questão do que ele tem ali dentro daquele resort, né, que o próprio Felipe comentou. Tem o barco, mas assim, não só isso, assim, é uma região é uma reserva, né? E aí tem tem 2 ilhas que foram onde começaram os empreendimentos da família Toffoli, né? Que pertence a um primo do Toffoli. E a partir dessas ilhas, eles construíram um resort. E aí dentro do resort... Isso a gente está falando... depois a gente foi checar, claro, né? Mas são informações que foram sendo dadas pelos funcionários e pelas pessoas da cidade. E é o que o Sam falou, assim, não era algo que a gente... Você falou extrair, mas eu acho que não chega nem a ser essa palavra, porque acho que tem um pouco também de ser uma cidade do interior, onde é uma cidade muito pequena. As pessoas, elas se conhecem muito e elas... aquilo não faz parte da realidade delas, né? O ministro chegando com um jatinho e uma pessoa, por exemplo, um banqueiro que chega ali de helicóptero e passeia... Então, assim, aquilo obviamente chama atenção. Então, é algo que se comenta na cidade a todo momento, assim. As pessoas, elas ficam quase no ímpeto de contar essa história o tempo todo e de falar, não, aqui e ali é do primo do ministro, e aí eles foram fazer o resort. E aí, além do resort em si, a gente sabe que tem outros empreendimentos da região que pertencem à família. Tem a questão do barco, o ministro, ele usa uma casa, né, de uma região de luxo, a Folha de São Paulo também esteve nessa casa, outros veículos estiveram, que é uma casa do resort que fica reservada só para ele, só para familiares. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria pontuar que essa questão que a Valentina está falando sobre Ribeirão Claro, sobre como existe um contraste muito grande entre a cidade de Ribeirão Claro e o que tem ali no resort. Então, uma dessas fontes da Valentina levou a gente um dia
até a casa dela e lá tava era um homem, né? Tava lá a esposa dele. E eu lembro, tipo assim, sabe aquela cidade que você é tratado, acabou de chegar e te oferecem café, bolo, tipo assim, te tratam mesmo como se fosse você tá visitando ali e te tratam com... te acolhem. A gente sentiu isso. É uma comunidade, eu acho que o Sam tá querendo dizer, é um ambiente... quem conhece o interior do Brasil sabe que a gente tá falando, são pessoas... não humildes, mas simples, não são pessoas de um contexto de empresários, são pessoas que vivem uma rotina simples, do cotidiano, com a porta da casa aberta, que elas te convidam para tomar um café. Então, assim, só da gente andar na cidade, o Sam com 1,90 m de altura, enfim, eu com cara de... eles já estranhavam, aquilo já era uma coisa estranha. Então, além da questão do próprio... A região do resort, ela é completamente paralela, assim, com a realidade da cidade, porque é um lugar de milionário, assim, você vê que tem o resort, tem a casa, tem o condomínio, tem a ilha ali, que o primo construiu a casa. Então, é uma situação que ela é muito diferente da realidade das pessoas e que as pessoas, que chamam muita atenção para elas também. Então, elas também ficam querendo falar sobre aquilo e querendo que a gente descubra também, porque não só isso, assim, a gente recebeu informações de fontes que elas não iam exatamente dar informação pra gente, mas elas falaram assim, olha, eu já ouvi falar que aquilo ali é de tal pessoa. Você pode checar pra mim? Assim, porque é uma fofoca que corre tanto na cidade há tanto tempo que também tem uma curiosidade sobre aquilo.